Salve, salve galera, Vitor Tricolor aqui para mais um vídeo aqui, né? Vamos reagir a esse debate aí juntos, né? Do linha de passe do canal ESPN Brasil, link na descrição, todos os créditos da ESPN Brasil, né? Onde os comentaristas debatem qual o objetivo do São Paulo vai ser no ano, né? Vai ir para Libertadores, tentar ser campeão paulista, então vamos reagir junto no final, a gente resume aí, valeu? Vamos lá. Fala de times do Rio de Janeiro tentando se organizar por meio de uma SAF e o São Paulo. Então, assim, tá igualdade, porque vamos voltar com a vaia. E eu acho que isso foi ontem, vai ser daqui a 2 semanas, ou 3, ou 4, dependendo de uma sequência, e não vai mudar. Incomoda muito mais porque não há nenhuma sinalização que isso vai mudar até o final do ano, assim, pelo menos numa projeção inicial. Primeiro eu quero elogiar a torcida, porque choveu muito em São Paulo. Bela presença de público. Choveu muito Se não me em São engano, Paulo. é a maior presença de público para uma estreia dos ditos grandes, porque o Flamengo, em tese, estreia na quarta-feira com 26 mil só. E o estádio barulhento. E aí eu não tenho o que acrescentar, porque essa é uma vaia pelo que São Paulo não fez no ano passado, no ano retrasado, no outro ano, e no outro, e vamos longe, né, com esses anos em que o São Paulo não fez aquilo que a sua torcida deseja. Os jogadores de São Paulo, nesse momento, não podem oferecer mais do que ofereceram ontem. De repente, o Calera acerta uma cabeçada ali, faz 1-0, ganha o jogo, um atleta acerta um lance. Então, porém, é mais ou menos isso, nesse momento. Pode haver uma evolução, o próprio Rogério já falou sobre isso ao longo do estadual, como ele mesmo disse, para ver como vai ser no Brasileiro. Porque o São Paulo tem um time muito abaixo do seu tamanho como instituição de futebol. Olhando para o ano passado, comparando os elencos, melhorou, piorou, mais ou menos na mesma? É dúbio, porque tecnicamente piorou. De características se dá para fazer um time mais coeso. Isso, falou sobre isso ontem. Porque você vai ter que chegar o Mendes, vai marcar mais do que qualquer cara que marcava no meio campo do São Paulo ali, você tem atacante do lado de campo, não são atacantes excelentes, mas você tem. No passado o São Paulo não tinha. Exato. Então o Rogério vai tentar aproveitar isso do melhor jeito possível. Acho que o São Paulo, ano passado, poderia ter feito um jogo melhor na final sul-americana. Porém, eu acho que o São Paulo, olhando com frieza, o São Paulo foi além daquilo que o seu elenco sugeria ser possível. Chegar em 2 finais, uma semifinal de Copa do Brasil e quase, mesmo tendo colocado o time reserva em parte do Campeonato Brasileiro, conseguindo uma vaga para essa fase antes da fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que o São Paulo perdeu do Fortaleza com o time reserva. O São Paulo, antes de jogar a final sul-americana por 1-0 no Morumbi, se o São Paulo tivesse vencido esse jogo com o time titular, não sei se ganharia se tivesse com o time titular, o Fortaleza não estava jogando o melhor futebol do mundo naquele momento, o São Paulo estaria na Libertadores. Então foi tudo muito no limite, né? Mas o São Paulo não chegou em nada. Também se chegasse na Libertadores desse ano, é lógico que o ideal era classificar, o ideal era competir, participar, mas é óbvio que o São Paulo seria uma zebra do tamanho do mundo. E a diretoria não poderia investir muito mais também no elenco. A mística, a última vez que ela pesou foi em 2016 para o São Paulo, quando com um time bem comum foi a semifinal e teve sérios problemas de arbitragem, né, contra o Atlético Nacional. Como também teve o Huracan nas oitavas de final contra o Atlético Nacional, como teve o Rosário Central, as imagens sumiram, né, das confusões com o Atlético Nacional. E aquele time do Atlético Nacional, que era um time cheio de jogadores comuns, foi decantado como grandes jogadores que não funcionaram no futebol nunca mais. Mas tudo bem. Em determinados momentos, o globo ocular atinge um tamanho surpreendente, você percebeu? Então, desde então, A gente tem mais break, ultrapassa a armação do óculos. Tem coisas do futebol que o olho fica maior do que a armação do óculos. Mas tudo bem, faz parte do futebol, de bola, beleza. A última vez que a mística da Libertadores funcionou, bata-bata de Libertadores, de repente o time engrena, acontece. Mas o São Paulo não tem um time à altura do que o seu torcedor deseja. Mas a expectativa, ela é do tamanho do clube, da camisa, da instituição. E o ano tende a ser frustrante, pode acontecer alguma coisa diferente, mas eu vou repetir o que tenho dito e vou ser chato. Se o São Paulo tiver um ano tranquilo no Campeonato Brasileiro, sem riscos de rebaixamento, se conseguir uma vaga na Libertadores, nem que seja em fase fase de grupos, e diminuir drasticamente a sua dívida, o São Paulo terá uma temporada de muito sucesso. Eu acho que é o máximo que a gente pode imaginar nesse momento no atual cenário do São Paulo. E isso não tem a ver com o Rogério, isso não tem a ver com os jogadores, isso tem a ver com a gestão.
Essa e outras. A diretoria diz que... Com esse final eu estou de total acordo. A diretoria Obrigado, diz, André. falando na importante. gestão, Parabéns. a diretoria diz que entregou os reforços, os que vieram, os que chegarão ainda, para que o São Paulo, para que o Rogério tenha nas mãos um time mais rápido. Sim, É uma tendência? sim. É um desejo. Um desejo. É um Ele acredita. desejo do técnico. Não tinha possibilidade de pensar em fazer isso. Foram várias entrevistas depois de partidas em que perguntaram ao Rogério, explica a substituição e tal, e ele falava, eu não tenho jogador de lado de campo, eu não tenho isso, eu não posso, eu não consigo, não dá, etc. Até ontem perguntaram a ele sobre possíveis semelhanças entre a maneira de atuar que o São Paulo poderia ter nesse ano, já falando sobre esse primeiro jogo, e como o Fortaleza do Rogério jogava. Por uma questão de características similares de alguns jogadores, ele disse, não tem nada a ver. No Fortaleza eu tinha velocidade. Que eu não tenho. Mas foram contratados jogadores para atuar do lado do campo que ele não tinha. Mas ainda não é o que ele quer. Então, o fato do São Paulo dar ao seu treinador hoje mais possibilidades de escalar o time da maneira que ele acha que é a melhor, e aí temos que incluir como ele enxerga o jogo, como ele gostaria de ver o São Paulo jogando. Evidentemente ele acha que é dessa forma que ele aproxima o São Paulo de vencer jogos e terminar competições em boas colocações, eventualmente se aproximar de uma decisão de título. Por que o São Paulo não pode fazer isso esse ano de novo? Fez no ano passado 2 vezes. Não é porque ele tem melhores condições de escalar o time com essa estrutura hoje que o elenco do São Paulo é melhor. Exato. O elenco é pior. Nós falamos sobre isso aqui ontem. Tecnicamente, se você pensar quem compõe o elenco e comparar com o ano passado, o elenco de 2023 é pior. Mas tem jogadores que não estavam ali em 2022 e que o Rogério pediu. Mesmo assim, ele ainda quer mais 3. Que totalizariam 9 contratações. Eu acho que a gente aposta muito no que o Rogério pode fazer com as peças atuais, Isso. mas não dá para dizer que o time de agora é melhor. O que pode vir a ser com a característica que o Rogério acredita é um ponto. Agora, quando você olha, minimamente o que o São Paulo tentou fazer no ano passado, sendo que o Rogério mais acredita ou não... Tecnicamente, o Patrick é melhor que qualquer jogador que foi contratado, por exemplo. Patrick? Patrick. Eu juro que eu chutei Patrick, acho que era piada. Uma piada também. Patrick. Pode ser Patrick, se quiser. Mas é isso, Não, quer dizer, eu já achei que era Pedrinho, é muito Rato, que você acredita. Não são fenômenos. Muito que você crê no Rogério, não do que... Não, porque isso aqui dá um encaixe, dá uma linha, não. São peças inferiores. Você acredita muito que pode casar com o estilo do Rogério, que eu também acho. Ele elogiou o Rato ontem, né? Precisa vir, Que precisa é vir um pouco mais dessa característica também. que ele não tinha. Né? Acho que ele não está totalmente... Acho que a gente já debateu isso na semana passada. Acho que ele não está totalmente deslocado dessa cobrança. Acho que dá para pedir um pouco mais também. Eu só acho que é importante que o torcedor entenda que certamente esses jogadores que vieram não eram jogadores do topo da lista do sonho do Rogério. Não. Foi o que o São Paulo conseguiu contratar. Encaixavam por característica. Né, inferiores ao do ano passado e que podem render passado, juntos. Quando a gente fala do mas não há ano passado, certeza, não há trabalho ainda. Por exemplo, vamos pegar o ano passado, vamos pegar quem é o melhor técnico do Brasil? Quem foi? Abel Ferreira. Sim. Ele, depois Tira os jogadores de Rosa, velocidade do lado de campo dele. Não ganha nada. Não tem milagre. E nenhum técnico do mundo. Não é só ele. Mas nenhum técnico do tinha mundo. jogador de lado. Não dá para O São Paulo tinha velocidade. Não, eu tô falando do Palmeiras. Se tira. Tinha. Não, por exemplo. Aí reclamavam que o São Paulo sucumbia quando marcava alto e não conseguia acertar a marcação. E o São Paulo sempre fazia isso. Você recua o time e você não tem contra-ataque. Aí os jogadores que marcam à frente dos zagueiros não tem muita pegada. Porque não tem o jogador que marca e que sabe construir. O Luan, que seria esse jogador, teve problemas durante boa parte da temporada. Então eu queria o Danilo, que foi tão exaltado agora há pouco aqui no Pelo amor de Deus. Então, o Rogério fez a única coisa possível coletivamente para tornar aquele time competitivo. E em muitos momentos o time não conseguiu realizar porque era um time, tecnicamente, com limites. Não, assim, aí olham e falam, a culpa é do técnico. A minha vontade é dizer o seguinte, troca o técnico então. Vamos ver o que acontece. Mas não vai culpar o próximo. Porque fica culpando. Até que vai chegar. Vamos mudar a questão. Mas até ter o Rogério pela segunda vez, era isso que estava acontecendo no São Paulo. O Rogério só está no São Paulo porque ele é o Rogério. Porque senão já teria achado motivos para se livrar do outro. Ele precisa querer muito estar ali. Incluindo a própria decisão dele. O São Paulo. Então é
é isso, galera. Esse é o vídeo aí. Eu concordo um pouco. Eu discordo em algumas partes. Eu acho que o Rogério Ceni merece ser cobrado sim, porque ele tá pedindo jogador faz tempo. Chegou mais um ontem. O David. Que ele pediu pra caramba. São Paulo vai lá pagar 1 milhão pelo empréstimo do cara. Então, ele tá pedindo um jogador e não tá fazendo trabalho. Tá na hora de trabalhar. Ou essa estreia bizarra que ele fez aí. 40 cruzamentos contra o Ituano. 45 mil pessoas assistindo a estreia do São Paulo. E o São Paulo apresenta o futebol daquele. Eu ainda ouvi dizendo que o São Paulo jogou bem. Ah, peraí, né? Peraí. Aí culpa... Ah, mas o Corinthians, o Palmeiras e o Santos jogou mal. Eu sou São Paulino, velho. Não quero saber do Corinthians, do Santos, do Palmeiras. Eu tô falando aqui do São Paulo. São Paulo que estreou mal. Então ele merece ser cobrado sim. Né? E a diretoria assim também, pela dívida que deixou. E hoje não pode contratar jogador bom. Essa é a minha opinião. Não sei qual é a de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Valeu? É nóis. Vamos, São Paulo!